Não podemos, nós mesmos, sendo os pais, traçar o destino dos filhos, principalmente das filhas. Cada um tem o seu destino traçado, mais cedo, outras mais tarde. Vamos seguir o curso da vida na procriação e na propagação da espécie. Paulina, de novo, já estava quase às portas de dar à luz um novo ser. De todas as gravidez que tivera, sempre ela teve algum problema, mas dessa ela estava bem, tivera sossego e tranquilidade. A proximidade com os parentes, seus amados, a docilidade do marido, a segurança de uma casa maior, a certeza de que não precisaria se mudar dali, proporcionava a ela saúde e confiança no futuro. Dona Lúcia, uma enfermeira parteira, fez amizade com João lá na casa que ele estava a construir, bem perto da casa de onde morava. Isso era coisa do destino mesmo. A tal mulher viera do Rio de Janeiro com o marido. Ele era um professor já idoso, aposentado. E com 6 filhos, viera até a cidade pequena para procurar trabalho. Dona Lúcia era uma enfermeira com documento, formada. Tinha experiência em obstetrícia hospitalar. Quando ela conversava com João, enquanto João trabalhava, aí João acabou dizendo que a esposa estava prestes a dar à luz. Então ela quis conhecer Paulina e fazer amizade. E foi o que aconteceu. Ao se conhecerem, elas formaram uma bonita amizade. E Paulina de imediato confiou inteiramente naquela mulher. Ela falava coisas que Paulina tinha certeza que aquilo realmente era verdade. A mulher era muito sábia em questão de parto, de enfermagem. E foi assim que chegou o dia do parto e foi tudo uma maravilha. O bebê nasceu sem problemas. Foi tudo como um sonho bom. De repente, o bebê estava ali, enroladinho como um charutinho ao lado da mãe. O nascimento foi tão tranquilo que o bebê não chorou, não teve choro. A criança estava de olhinhos arregalados, olhava a todos como que se quisesse conhecer a mãe e a parteira. A João e os irmãos ficaram satisfeitos, todos felizes. De todos os partos, esse fora o mais fácil, o mais tranquilo, sem dores fortes, só as contrações, sem hemorragia, sem perda de sangue, nada como uma verdadeira profissional quando desempenha o seu papel a contento. Quando João quis pagar Dona Lúcia, essa não quis receber, dizendo que ela não poderia receber pelo serviço. Mas aí ninguém entendeu por quê. Passados os dias da dieta, aí foi que ela contou a Paulina que seus serviços de parteira estavam proibidos por lei. Ela estava sendo processada pela justiça por ter ajudado uma moça a abortar uma criança. Segundo Dona Lúcia, essa enfermeira, disse que os avós da criança eram muito ricos e eles a processavam. Porque eles não sabiam da gravidez da filha. A moça, sem que os pais soubessem, solteira, adolescente ainda, foi à farmácia, comprou remédio e fez um coquetel e tomou. Claro, o feto morreu. E, como não nascia, uma amiga da moça foi buscar Dona Lúcia para fazer uma asepsia ou uma curetagem, porque a moça iria morrer. Aí Dona Lúcia foi por pena da moça, ela não tinha argumento. A moça precisava de ajuda naquele momento, não dava tempo de ir para o hospital. Não tinha como salvar a criança que já estava se desmanchando. Mas Dona Lúcia tentou de todas as formas salvar a mãe, mas também não deu. Era tarde demais. Dona Lúcia chegou a chamar uma ambulância para levar a moça para o hospital para ser socorrida, mas a direção do hospital a incriminou pela morte da moça, cassando assim sua licença de enfermagem e obstetrícia. Paulina acreditou em que Dona Lúcia disse. Ela não tinha por que não acreditar.
A segurança e o zelo com que Dona Lúcia a tratara não deixara dúvidas de que poderia ser verdade. Dona Lúcia não teria mesmo culpa no acontecido com a tal mãe que sofrera o aborto e que não lhe pediu ajuda antes de tomar tal atitude deslocada. Os pais da moça morta, na sua grande dor, queriam achar um culpado para punir pela sua grande perda. Pegaram então Dona Lúcia, que era pobre, que não tinha como se defender. Mas, quando o povo da cidade ficou sabendo que Dona Lúcia era enfermeira, mas não essa história do processo, a Santa Casa chamou ela para trabalhar como enfermeira e parteira. Ela mostrou ao chefe do hospital o documento que provava a causa processual dela. Mas o curador da Santa Casa achou uma brecha na lei que reza o seguinte: ela poderia trabalhar em hospitais sob a supervisão de um médico. Poderia ser instrumentista cirúrgica, desde que o médico assinasse a responsabilidade para com a paciente. E sendo assim, o hospital, muito necessitado de ajuda profissional, a Santa Casa redigiu um documento em que João e Paulina assinaram como testemunha por ela e o médico, o doutor do lugar, por responsabilidade do trabalho dela na Santa Casa, que seria o hospital da cidade. Dona Lúcia agora estava autorizada a trabalhar por vários anos. Ela ajudou crianças a vir ao mundo com suas santas mãos. Até que seu marido morreu, ela já com os filhos crescidos voltou para o Rio de Janeiro. Com o tempo da pena vencida, por bom comportamento e por prestar serviço à sociedade, agora ela estava livre, poderia trabalhar livremente. Ela sempre dizia que só coube por processo porque os pais da moça eram muito ricos, pois o juiz sabia de antemão que não havia nada na vida de Dona Lúcia antes desse episódio que a recriminasse, e nem depois. Só a palavra dela não bastava como prova. O último parto que ela tentou fazer da moça estava morta e a moça não podia defendê-la nem acusá-la. A tal amiga da moça, que buscou Lúcia para socorrê-la, desapareceu assim que houve a cassação dos direitos de Lúcia de trabalhar. Os pais da moça sumiu com a moça. O nome do bebê de Paulina seria Joana Dark, pois nesse tempo João estava empolgado com o espiritismo. Gostava da literatura espírita, conversava muito sobre o assunto. Zaruro era o chefe da religião da boa vontade e fazia uma misturada de religiões. Eram todas uma só. E Paulina pensava, em sua inocência, que espiritismo, catolicismo, tudo era a mesma coisa. Então, por que não o espiritismo? Espiritismo, se isso fazia o seu marido feliz, um homem melhor, mais caridoso, mais concordado com tudo, mais tolerante e com o coração aberto, ela e ele abraçaram o espiritismo e a LBV como fonte de vida, saúde espiritual. Tempo bom aquele. Alderando também pediu ao irmão que construísse uma casa para ele e sua família ali ao lado da casa da avó Flória. João construiu de bom grado. Era uma casa grande, bonita, bem mobiliada. Salomé e os filhos vieram morar nela por uns tempos. Alderano tirou férias e também veio. Ficou uns tempos, mas teve de voltar à ativa. Seu trabalho na velha usina o esperava. Ele voltou a Ribeirão do São Joaquim, deixando a esposa e os filhos, 4 deles paraplégicos. E nesse tempo de férias, Salomé apareceu grávida de novo. Foi um Deus nos acuda. Quando ela percebeu a gravidez, ficou possessa de ódio. Maldizia todos e todo mundo. O dia que Alderano voltou para casa e ficou sabendo da notícia da gravidez, Salomé apanhou na boca e quebrou o dente da frente. Isso porque ela avançou nele para bater e ele revidou com toda a força que tinha. Dessa gravidez nasceu um menino. Aí, em homenagem a um santo lá, coisa do espiritismo, colocaram esse nome no menino. E o menino esse era perfeito. Aí todos respiraram aliviados quando viram dar os primeiros passinhos. Esse menino era o xodó de todos.
Uma criança meiga, tranquila, que amava o pai e a mãe e os irmãos de paixão. E Joana d'Arc, que era um pouquinho mais velha, também crescia em tamanho e inteligência. Os dois eram quase da mesma idade. E foi aí que a esposa de Alderano resolveu voltar para São Joaquim, para junto do marido com os filhos. E a casa nova ficou vazia. Então João comprou um serviço de alto-falante, uns microfones, uns negócios lá, e instalou espécie de uma pequena rádio comunitária que dava alguns recados ao bairro quando alguém pedia. Como anúncio de morte, missa de sétimo dia, aniversário, casamento, coisas desse tipo. E levava ao ar todos os dias às 6 da tarde a oração da Ave Maria, rezada na voz do Zaruro. O povo do bairro até que gostava. Aos domingos tocava alguns discos de música sertaneja, sanfona, que era daqueles discos antigos do Mariozão, Tonico Tinoco, algumas músicas de Angela Maria, de Altemar Dutra, Francisco Petrone e até músicas espanholas de Diola Cinquetti. Até na escola os professores criticavam as músicas que João oferecia aos domingos. Nos discriminavam por isso. Chamavam alguns que a reza das 6 horas, na voz do Zaru, era sacrilégio. Era tudo tão bom naquele tempo. João rezava junto com o Zaru, tinha boas atitudes e um coração do tamanho de um trem. Quando Joana fez 1 aninho, João pediu a Paulina que fizesse um bolo e convidasse ali a vizinhança e os parentes. E Paulina fez o bolo. A casa ficou cheia de tanta gente. Por esses tempos, veio morar conosco um rapaz de nome Newton, lá de São Joaquim. Ele veio trabalhar com João e, como sempre, ficou morando junto com a família. O rapaz pôs-se a morar ali. Teodoro havia ido embora da casa, arrumar alguém. Não sei se homem ou mulher, ele não morava mais na casa junto com a família de Paulina, mas ainda trabalhava com João e comia na casa. Paulina fazia o almoço, a janta, ele vinha, almoçava, só não vinha mais dormir. E Joana ainda estava bem pequena, Paulina ficou grávida de novo. Agora era o 8º filho. Aí João, todo contente, comentava: agora só fica faltando 2. Porque a cigana havia dito que ele seria pai de 10. A gravidez também correu tranquila, ninguém notara que ela estava grávida. Ela era muito recatada, não espalhava para todo mundo. E dessa gravidez nasceu mais uma menina, de nome Isabel. Era uma menina muito branquinha, parecia com João em todos, principalmente com Bastião da Cunha. Esta era o oposto de Joana, que era a cara dos Malaquias. Ficou assim: Joana, xerox de Paulina, Isabel, a xerox de João. As 2 meninas logo ficaram do mesmo tamanho e no segundo aniversário de Joana não houve comemoração, deixaram para o dia do aniversário da Isabel. Fez um grande bolo de festa para as 2 e todos perguntavam se eram gêmeas, porque elas andavam sempre juntinhas, com vestido igual, com a roupa igual, tudo igual. Nesse dia do aniversário, João chegou do trabalho trazendo uma boneca para cada uma. Era uma boneca bonita e também trouxe uma caixinha de incenso. E na hora do parabéns para você, ele acendeu o incenso e colocou as 2 de pé na sua frente, segurando o vestidinho das 2 com a mão esquerda, e com a direita ele movia o incenso de um lado para outro para defumar os maus fluidos das 2 e rezava aos espíritos de luz que iluminasse o caminho das 2 crianças. Joana tossiu bastante por causa da fumaça do incenso que estava aceso ao seu redor. A festa foi animada, muitos parentes ficaram para dormir e nessa noite Joana passou mal, tossiu a noite toda. Foi a primeira crise de bronquite severa que ela teve. E a partir desse dia, nunca mais o bronquite deixou a criança em paz. Passou uns dias e vovô Malaquias, que já não estava muito bem de saúde, ficou pior. O médico foi chamado, era problemas de hipertensão. Paulina, que ia sempre à casa de Zezé para passear e levar as crianças para se divertirem com os primos, passou a não sair mais de casa. Ficava o tempo todo de olho no pai dela. Ele
Se piasse uma folguinha ou um descuido, lá ia ele para a horta, reinar nas plantações de cana, no bambuzal, consertar a cerca da divisa. E João zangava sempre com ele por isso, dizendo: "O senhor quer morrer, compadre? O médico disse repouso. O senhor tem 2 veias entupidas no coração. Não pode se esforçar. Por favor, fica quieto, sossega o facho aí dentro de casa." O sogro baixava os olhos em obediência ao genro, como que a concordar com o que ele pedia. Mas era só o genro sair para trabalhar que vovô ia para o quintal arrumar algo para se entreter. E assim houve um dia que Djalma, da tia Albertina, estava a cortar bambu no quintal, ali de Paulina, para fazer canteiros na frente da casa de tia Albertina. Estava preparando a casa para o casamento da filha mais velha. O jardim da frente era muito lindo, cheio de flores, palmas de Santa Rita, rosa de Santa Terezinha, azaleias e lírios da paz. Era o jardim mais bonito que alguém já vira. Parecia o jardim de um quadro pintado a tinta e a pincel. Vovô tanto fez que logo lá estava ele a serrar bambu para os canteiros, ajudando o rapaz. O rapaz não sabia direito nem cortar as varas de bambu nas moitas. Cortava as mais fáceis da borda, que eram as verdes. Os bambus maduros, bom para fazer os canteiros, as estacas, estavam bem mais no meio do amaranhado de folhas e galhos. Por isso, mais difíceis de ser cortado e arrastado para fora. Vovô Malaquias começou a cortar os tais bambus melhores e puxá-los para fora. E para isso ele fazia grande esforço. E Djalma ali o ajudava. Mas ele pouco fazia, porque ele era muito brincalhão. Estava nem aí com nada. E vovô começou a trabalhar nos bambus logo após o almoço. Esperou só o genro sair depois do almoço para ele ir lá ajudar o rapaz. Depois de umas 3 horas de trabalho, puxando, fazendo força, trabalhando, como gente grande e saudável, ele sentiu cansaço. Saiu um pouco para descansar e foi até a cozinha tomar café da tarde. Paulina já havia preparado o café, a merenda. Ele comeu. Não se sentia bem. Uma forte dor no peito o incomodava, mas ele não disse nada. Ficou de pé na porta da cozinha a imaginar se ia lá para o bambuzal ou não, se ia deitar ou descansar e esperar aquela dor passar. O rapaz também tinha largado as ferramentas lá no quintal e ido para casa tomar o café. Com uma mão na porta, logo acima da cabeça, o vovô pensava. Ele não era homem de correr do trampo, mas agora suas vistas estavam turvas e uma tontura fazia o mundo girar muito rápido à sua volta. O que seria aquilo? Uma forte dor de cabeça o deixava meio cego. E, de repente, tudo escureceu. E Paulina ouviu o baque. Ela estava passando roupa. Ela largou o ferro e correu para a cozinha. E lá estava o pai caído no chão. Estava de costa, rosto para cima, e seus lábios estavam roxos. Paulina chamou, mas ele não respondeu. Desesperada, ela tentou levantá-lo do chão. Ele era pesado. Aí o carroceiro que passava na rua, bem em frente à porta da cozinha, onde vovô estava estirado no chão, ela gritou para o carroceiro: "Por favor, me ajuda, acorde aqui meu pai, ele está desmaiado." O homem pulou da carroça no chão e veio seu socorro. Os dois arrastaram o corpo inerte do velho até a cama, mas ele continuava desmaiado. "Temos que chamar um médico", disse o carroceiro, e saiu em disparada, subiu na carroça e partiu para ir buscar o médico. O carroceiro foi até a casa do médico e pediu para ele ir à casa onde estava o doente. E o médico veio. Examinou o paciente. Diagnóstico: hipertensão. Ele estava com a pressão a 28/12. Por isso a tontura, a queda. Sorte dele não ter quebrado os ossos do corpo. E assim, com os medicamentos embaixo da língua, vovô voltou a si. Sua cabeça rodava, teve ânsia de vômitos. O médico disse ser normal. Agora, ele havia aplicado uma injeção na veia de vovô. Paulina, preocupada, não sabia o que pensar. Por longos tempos, até se esquecera tudo de ruim que vivera. Sua vida estacionara ali naquele porto seguro. A nova religião que abraçara lhe supria todas as expectativas. Se sentia feliz, mais madura, mais tolerante com os problemas que a vida lhe impunha. Mas agora, perder seu pai, isso não estava nos seus planos. Havia se esquecido das mazelas que a vida lhe causara.
A proximidade com a irmã Zezé e os sobrinhos a deixava feliz, a companhia constante do seu velho pai, a docilidade do marido, a educação dos seus vários filhos a deixava muito feliz e muito ocupada, não lhe dando tempo para pensar sobre a morte que, vez por outra, lhe cruzava os caminhos.